mais uma vez eu peço aos companheiros que não se esqueça, assista o vídeo até o final. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, mais uma vez estamos aqui. E não esqueça, por favor, em nome de Jesus, inscreva-se em nossos canais no YouTube, no Facebook. No YouTube é Evangelizando na Net e Isfama Jesus. Aqui no Facebook é Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusb Online. 3 canais aqui no YouTube, o grupo, a rádio e o nosso perfil no Facebook. Lá no YouTube é Isfama Jesus Evangelizando na Net. Ok? Isso serve, queridos, para que o vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas sejam evangelizadas pela palavra de Deus. Esse é o objetivo principal. Também você deve deixar um comentário e eu peço, por favor, irmão, você comenta, você deixa um like, assiste o vídeo, se não assistiu todo, mesmo assim, deixa um comentário, deixa o legal, isso nos ajuda e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Nós estamos tendo boa visita nos nossos canais, porém, a quantidade de like e a quantidade de comentário é muito baixo. E nós precisamos que os irmãos participem deixando um comentário. Ok? Vamos lá. Mais uma vez quero dizer aos irmãos que nós estamos na última lição do trimestre. E isso, consequentemente, é encerramento do trimestre. Nesse encerramento do trimestre aqui na nossa congregação, nós estaremos encerrando o trimestre com um jejum na Escola Bíblica Dominical. Jejum até o final da Escola Bíblica Dominical. Você, professor, em outro lugar qualquer, quiser nos acompanhar no próximo domingo, para que Deus continue operando e que a nossa nação continue nos dando esta liberdade, haja visto os constantes ataques que nós estamos vendo no que diz respeito a pregar a palavra de Deus de forma genuína, combatendo contra o pecado, contra a corrupção, contra essas coisas as quais não agrada a Deus, e por causa disso alguns dos nossos têm sido perseguidos. Então vamos junto nesse jejum no próximo domingo. Ok? Então, queridos, voltando aqui para a nossa lição, o título da lição é Perseverando na Fé em Cristo. Lição de número 13 estará ocorrendo no dia 30 de março de 2025. O texto áureo desta lição está em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo de número 19, que diz assim, ó: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. O apóstolo Pedro, ele recomenda para aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouça com atenção, porque faz bem dando esta atenção à palavra de Deus, porque ela faz com que as trevas que ainda há em nossos corações venham a ser iluminada pela palavra de Deus, e essa iluminação faz com que o nosso coração revigore a sua esperança para esperar a aparição da estrela da alva, isso é, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática, o comentarista deixa o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral, espiritual, estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Olha só
A nossa regra, o que o comentarista está dizendo, agora usando as minhas próprias palavras, o que o comentarista está dizendo é que a nossa regra para medir, ou a nossa régua para medir a nossa conduta diante da sociedade e a nossa conduta ser uma conduta moral, não é pelo que a sociedade determina, e sim pelo que a Bíblia, a palavra de Deus, determina. Isso, em outras palavras, é o que o comentarista está nos dizendo. E essa régua nos dá moral diante do Criador, diante da sociedade, diante da pátria e diante da família, quando nós usamos a régua da palavra de Deus. Ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a meditação diária está dizendo assim: a expressão "assim diz o Senhor" é o selo da autoridade da Bíblia, baseado em Êxodo capítulo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me estabeleça uma festa no deserto. Essa expressão foi usada por Moisés e Arão diante de uma outra autoridade. Quem era a outra autoridade? A outra autoridade era Faraó. Mas, para que eu chegue diante de uma autoridade e tenha autoridade, eu tenho que chegar em nome de uma outra autoridade bem maior. E no caso aqui, por isso, Moisés e Arão era enviado de uma autoridade bem maior do que Faraó. Por isso ele disse: assim diz o Senhor. E não assim disse Moisés e assim disse Arão. Mas ele diz: assim diz o Senhor. O povo que Moisés e Arão estavam conduzindo pertencia e pertence a uma autoridade bem maior do que Faraó. Nós, como igreja, estamos dentro deste mesmo contexto. Nós estamos na terra e precisamos entender uma coisa: os homens, os juízes da terra, os que legislam lá na terra, podem fazer as leis que quiserem, mas quando essas leis que eles fizerem ultrapassar aquilo que está escrito na Bíblia, nós temos que dizer da mesma forma: assim diz o Senhor, eu devo andar desta forma, e não da forma que essa lei a qual vocês implementaram está me dizendo que eu devo andar. É isso que Moisés e Arão disseram diante de Faraó. E também lembra de quando Pedro estava diante das autoridades, ele disse: mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens, porque aquilo que os homens estavam querendo que ele fizesse ultrapassava o mandato do Senhor. E aquilo que ultrapassa o mandato do Senhor, nós não devemos obedecer. Muito embora essa nossa desobediência nos trará consequência, mas para os servos do Senhor é justamente isso. Terça-feira, a nossa meditação diária diz: as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, baseada em Marcos capítulo 7, versículo 13, que diz assim, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas outras coisas fazeis semelhante a esta. Aqui está um contexto dentro da nossa própria religião, por assim dizer, ou dentro do nosso próprio ambiente de convivência. Na época de Jesus, quando Jesus chega na Judéia, que já está exercendo o seu ministério, ele encontrou uma sociedade religiosa fazendo justamente isso. Montaram suas tradições e, para proteger as suas tradições, quebrava os mandamentos de Deus. E Jesus então diz: para vocês sustentar suas tradições, vocês quebram o mandamento de Deus. E não é correto fazer assim. Então isso também serve para nós, em nossos dias. Nós precisamos entender o que é tradição,
que é a palavra de Deus. Aquilo que a tradição diz, e essa tradição vier a querer se sobrepor à palavra de Deus, nós precisamos abdicar da tradição para fazer a vontade de Deus. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: o Senhor Jesus, a maior autoridade no céu e na terra, disse que a Bíblia é inerrante. Baseado em João, capítulo 10, versículo de número 35. Pois se chamou os deuses chamou-os deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as escrituras não podem ser anuladas. Na verdade, eu quero só fazer uma breve, não é bem uma correção, porque eu compreendo perfeitamente o que é que o comentarista botou nesta leitura diária. Não seria exatamente a Bíblia, não que o comentarista errou, porque quando Jesus estava se referindo à palavra de Deus, a Bíblia não tinha esse formato naquele tempo. O formato da Bíblia que nós temos hoje é um formato atualizado, não da época de Jesus. Então, quando Jesus falou naquela época as Escrituras, Jesus estava falando dos registros que já tinham da palavra de Deus, que eram os rolos, que eram os pergaminhos, que era todo aquele instrumento que eram usados pelos rabinos, pelos fariseus, pelos saduceus. Então, eram esses instrumentos os quais Jesus estava chamando de Escritura, que nós hoje entendemos por Bíblia. Por isso o comentarista colocou que era a Bíblia. Ok? Que é a Bíblia. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a palavra de Deus é poderosa para alcançar o mais íntimo do ser humano, baseado em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12, ela faz um resumo do que é o poder da palavra de Deus e da sua penetração, do poder de penetração que tem a palavra de Deus. E ele chega a aferir que a palavra de Deus, ela penetra onde nenhum bisturi humano consegue penetrar. Nenhum bisturi de cirurgia médica consegue penetrar. E onde é? Entre a medula, juntas e medulas. Ele diz que e também a divisão da alma e do espírito. Na divisão da alma e do espírito. Nesse texto também nós podemos observar que nós, seres humanos, somos tricótomos: corpo, alma e espírito. E na divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus é a única ferramenta que consegue penetrar. Ok? Então, respeite a palavra de Deus. E na sexta-feira, nós temos como meditação diária
A validade da palavra de Deus é para sempre, baseado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 25, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aí eu quero fazer uma observação. Eu vejo alguns cantores de forma desavisada dizendo que no céu se encerrará as profecias, no céu só terá louvor. Quem disse? Não é assim não. Quando a Bíblia fala de profecia, está falando da palavra de Deus. E quando Paulo está falando de profecia em Atos, ou em 1 Coríntios, capítulo 13, que ele diz, o maior desses é o amor, que vai permanecer para sempre, ele não está dizendo que Deus vai deixar de falar no céu. Quem vai deixar de pregar sou eu. No céu eu vou deixar de pregar, que não vai necessitar mais da minha pregação. Mas a palavra de Deus vai permanecer no céu também. A palavra de Deus vai permanecer porque permanece para sempre. A pregação é que não vai ser mais necessária. Então, a palavra também permanece no céu. E, finalmente, no sábado, a meditação diária diz: a Bíblia Sagrada foi produzida por homens movidos pelo Espírito Santo, baseado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. O comentarista novamente usa o termo Bíblia para se referir àquilo que o apóstolo aqui chama de palavra. E não estou aqui dizendo que o comentarista está errado, estou só fazendo a observação, porque às vezes você não vai encontrar dentro da Bíblia a palavra Bíblia, porque não tem a palavra Bíblia dentro da Bíblia, dentro do livro que nós denominamos como Bíblia. E eu não vou entrar aqui no significado do termo Bíblia, que não cabe neste vídeo. Mas o que o comentarista quer dizer quando ele diz que a Bíblia Sagrada foi produzida, ele está querendo dizer exatamente isso, que as Escrituras, aquilo que foi reservado, preservado para ser incluído na Bíblia, não foi de vontade humana. É exatamente isso que o comentarista está colocando quando ele se refere Bíblia Sagrada não foi produzido por homens. Ok? Tendo dito isso, mais uma vez eu peço aos companheiros que não se esqueça, assista o vídeo até o final.